Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom dia pra você que está me assistindo, eu sou o Gustavo Trevisan. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jesus Freaks. Aqui atrás tem aquela janela feia e minha cama maravilhosa. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou responder algumas perguntas, eu vou dar a minha opinião acerca de algumas perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Então, vamos lá. Eu abri uma caixinha de perguntas, sempre que eu abrir a caixinha de pergunta, manda pergunta lá, meu brother. Não me deixa no vácuo não, fico lá esperando aparecer um monte de pergunta, aparece 4. Mas eu anotei tudo num caderninho aqui, um caderninho maravilhoso que meu amigo Jonathan me deu, né? Porque eu tô usando o celular pra gravar o vídeo e não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu anotei aqui no caderninho. Primeira pergunta, por que não podemos beber? Bom, na verdade você deve beber, né? Que se você não beber água, você morre, né? Brincadeira. Só que se referir, por que nós não podemos beber álcool? A questão é que na verdade a gente pode, né? O Novo Testamento, Paulo, Jesus, não tem nenhum tipo de repreensão a beber álcool ou a beber cerveja. Não existe isso no Novo Testamento. Existem algumas igrejas que proíbem, mas por uma questão de segurança, e eu entendo elas, não acho que seja um caminho certo. Eu tenho 16 anos que eu tô falando, mas eu não acho que seja, porque na verdade ao invés de proibir, você deveria ensinar as pessoas a pensar, né? Senão você faz robôs ao invés de seres humanos pensantes que escolhem a Cristo, escolhem a santidade por amor. Mas enfim, isso vai de cada pessoa. A grande questão é, o Novo Testamento não proíbe, ele proíbe a embriaguez, você se embriagar daquilo. Mas seja prudente, né? Se você sabe que um golinho vai te deixar loucão, não toma um golinho. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus deixando de condenar o homem para condenar a si mesmo numa cruz, pagando o preço do pecado do homem e salvando todo aquele que crer nesse ato, todo aquele que crê que aquilo que ele fez é suficiente para perdoar os seus pecados. Isso é a graça de Deus, e é por isso que a graça é suficiente para nos salvar, porque nada que nós fizermos é suficiente para pagar a nossa dívida, a dívida que o nosso pecado fez com Deus. Somente a morte dele numa cruz pagou esse pecado. Nós não temos nada para oferecer a Deus, somente a graça nos torna aceitos diante de Deus. Terceira pergunta aqui. Acabei de começar minha caminhada com Jesus. O que você recomenda que eu faça? Cara, esteja presente na sua igreja. Não interessa qual seja, esteja presente. No seu ministério de jovens, de adolescentes, de casais, de homens, de mulheres, esteja todo o culto lá. Ter curso bíblico, vai no curso bíblico, esteja presente e ore e leia a Bíblia em casa. Faça isso, que vai te ajudar muito na sua caminhada cristã. A vida em comunidade, cara, você vai aprender demais. E um relacionamento diário com Deus, assim, faz uma oração 5 minutinhos, 10 minutinhos por dia. Abre a Bíblia, lê um capítulo, pede pra alguém da sua igreja que conhece mais a Bíblia te ajudar a ler também. E se você é novo mesmo e tá por aqui, a gente tem as nossas leituras bíblicas toda quinta-feira, 8h30. Eu vou deixar o meu WhatsApp na descrição, você pode me chamar lá e eu te coloco no grupo pelo WhatsApp, eu mando o link lá e a gente faz a leitura por ali. Última pergunta pra gente finalizar. Existe cobertura espiritual? Existe, né? Jesus, o Espírito Santo, te cobrindo espiritualmente. Mas eu entendi a pergunta é daqueles pastores que dizem que são a cobertura espiritual da igreja, que cobrem as suas ovelhas, o seu rebanho, né? Espiritualmente, que eles são a cobertura espiritual. Se você vai pra outra igreja, você tem que pedir, porque aí vai ser uma troca de cobertura espiritual. Não, isso não existe. Isso dá uma ideia de que dentro da igreja existem aqueles que estão um em cima do outro, ou de que esse tem um cargo superior àquele e por isso ele está sobre cuidando espiritualmente todos aqueles. Quando a Bíblia dá ao homem, quando Deus dá ao homem a responsabilidade do pastoreio, é para que ele saiba ensinar biblicamente e cuidar dessa pessoa na vida prática, na vida aqui, física, mas a cobertura espiritual de toda a igreja é feita pelo próprio Cristo e pelo Espírito Santo. Não existe alguém que te cubra espiritualmente, não existe algum pastor ou alguém que se diz um apóstolo ou um profeta que tenha uma unção maior que a sua, até porque a única unção dita no Novo Testamento é a unção do Santo, a unção de Cristo que está em nós, porque Cristo está em nós. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo com Cristo habitando em nós, certo? Ele
ele é o ungido que habita dentro de nós. Nós temos essa unção, essa capacitação do Espírito Santo para seguir a Cristo e ele é a nossa cobertura. E me parece que esse tipo de discurso quer, na verdade, que os pastores se coloquem no lugar de Deus, como se eles fossem agora o intermediário entre Deus e os homens, entre Deus e as suas ovelhas, retirando Cristo da jogada. Cuidado, se a sua igreja prega isso, toma cuidado com isso, beleza? Eu gosto muito de um pastor, apesar de qualquer coisa que ele tenha falado, né, algumas exageros dele, pastor chamado Ed René Kivis, da igreja Ibabe, e ele tem uma pregação sobre isso, né, sobre o anticristo, e é incrível a maneira como ele fala sobre esses pastores que se colocam como cobertura espiritual. Uma coisa que a gente precisa entender é que tanto o pastor como um membro normal da igreja, eles estão no mesmo patamar diante de Deus, no mesmo, aos pés da cruz o terreno é plano, é todo mundo igual, sabe? O pastor é só mais um membro da igreja. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, Deus abençoe você, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, se você tem alguma pergunta deixa nos comentários, mais pra frente a gente responde mais perguntas aí, e é isso aí, falou, até quinta-feira, tamo junto, é nóis.